Muito bom. Vamos ouvir a palavra do Senhor, irmãos. Quero convidar aqui, eu dispenso muita apresentação do Edson Teixeira, porque a maioria dos irmãos já o conhece, ele também vem aqui, ele dá sempre uma introdução, conferencista internacional, pregador de vários países, várias nações e afins, né, Edson? Então eu fico até meio que encabulado de apresentá-lo, mas o Senhor vai usar a vida dele para nos abençoar, tá certo? Levanta sua mão para cá, vamos fazer uma oração pela vida do nosso irmão. Que emane da tua boca agora uma palavra de bênção sobre a vida do evangelista Edson, tá certo? Abra os teus lábios, faça uma oração de 30 segundos para abençoar a vida do servo do Senhor. Deus maravilhoso, santo e poderoso, eu sei que o Senhor está com ele. Eu quero pedir que o Senhor, Pai amado, o tome nesta noite com poder, com a ousadia que o Senhor sempre tem usado a vida do Edson, e que ele venha nessa noite, Pai, a ministrar poderosamente sobre a vida da tua igreja aqui, Senhor. Aqueles que estão presentes, aqueles que estão pela internet, que seja, Senhor amado, desse altar emanado nessa noite o poder do Senhor, através das palavras dos teus filhos, Pai, aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai, que possa ser transmitido aos nossos corações, e que o inimigo, Senhor, já seja desde este momento completamente repreendido para não roubar a semente que o Senhor há de semear. Em nome de Jesus, nós concordamos com essa palavra para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Queridos irmãos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração de todos vocês em Cristo Jesus, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Quem recebe, diga um amém bem forte. É tão bom estar aqui com vocês, estar em casa. Eu vivo pregando o tempo todo, e em todo o tempo pregando, e quase não venho aqui para minha casa. Mas sempre que tem uma oportunidade dessa, daqui a pouco mesmo eu tenho que correr para casa, arrumar a mala, que de madrugada já vou para uma cruzada em Goiás, e aí volto para ficar algumas horas com a família, e depois correr para Teresina, para a gente ir lá para São João da Serra, onde nós vamos começar a nossa terceira cruzada de evangelismo e ação social. Vamos abrir a Bíblia, João capítulo 4, antes de ler a Bíblia com vocês, eu gostaria de projetar para vocês um trabalho que nós estamos fazendo no país do Haiti. Vocês sabem que eu tenho ido a essa nação algumas vezes esse ano, e Deus colocou no meu coração construir um orfanato naquele lugar. Não tem nada a ver não é um sonho de uma denominação, não é um sonho de uma agência missionária, é um sonho do meu coração. Nós temos projeto para a Missão Desafio lá, que é para o ano que vem, a construção de uma igreja, a construção de uma base de treinamento, a construção de uma casa pastoral. Isso é para o ano que vem. Esse ano nós queremos começar a construção desse orfanato, e é algo que está queimando no meu coração. Inclusive, quero convidar alguns de vocês. No dia 14 de dezembro, até o dia 20, nós vamos fazer um Natal feliz no Haiti. O Haiti, antes do terremoto, era o país mais pobre do continente americano. Depois do terremoto, o Haiti hoje é o país mais pobre, um dos 5 países mais pobres do mundo, da face da terra. Antes do terremoto, o Haiti tinha quase 400 mil crianças órfãs. Hoje, o Haiti tem mais de 1 milhão de crianças órfãs, os seus pais morreram no terremoto. Então, de 14 a 20 de dezembro, nós já estamos numa equipe de mais de 20 pessoas do Brasil, que estaremos indo para essa atividade, onde vamos cuidar de orfanatos, e aonde nós vamos dar alimento naqueles assentamentos, algumas imagens que você vai ver aqui hoje, e vamos começar a mobilizar esse grupo para começarmos a construção desse orfanato. Você está convidado. A passagem está mais ou menos entre $1.400 e $1.500 e de volta via Panamá. Se você tem condições de ir, mas não tem, você tem condições financeiras de ir, mas não tem tempo para ir, arrume um doido aqui no Mandaqui como eu. Com certeza deve ter um doido aí que você vai achar cheio de fé, cheio de unção, um coração, uma moça, um rapaz com uma vontade imensa de fazer o bem para aquele pessoal. Fie esse dinheiro no bolso dessa pessoa. Ou então faz melhor, compra a passagem, traz a passagem para ele e fala, vai lá. Eu gostaria que pelo menos uma pessoa do Mandaqui
estivesse comigo nessa viagem ao Haiti. Nós estamos levando agora quase 40 voluntários, que eu tenho percorrido esse Brasil todo. Eu acho que deve ter 2 pessoas do Brasil para Cristo. Todos esses voluntários que eu estou levantando são pessoas batistas, presbiterianos, quadrangular, metodista, menonita, luterano e de tantas outras denominações. E a gente tem feito muito pouco. Então, eu gostaria que pelo menos no Haiti, uma pessoa aqui dessa igreja, fora eu, né, que eu sou aqui da igreja, pudesse estar representando essa igreja no Haiti. Eu sei que você vai sentir esse fogo queimar no seu coração. E se você não tem dinheiro, ore, porque tem gente aqui que tem dinheiro e pode colocar o dinheiro no seu bolso para você. E quem crê nisso, diga amém. Então, deixa eu mostrar para vocês, por favor. Pode passar, querido. Isso aí, vocês sabem, são efeitos do terremoto. Isso aí são algumas fotos bem suaves que tem lugares. Você entrar no Facebook, você vai ver no meu Face fotos de casas que ainda os corpos estão lá até hoje. Na frente da casa de um pastor amigo meu lá, tem 5 esqueletos lá, que eles não conseguem tirar porque não tem trator que entra para levantar as lajes. Um país totalmente pobre. Deus está fazendo alguma coisa linda lá. Mas é só um milagre de Deus ali. Só quem crê em Deus mesmo é que pode ir para esse lugar e profetizar uma mudança. Isso aí é o palácio do governo, está destruído ainda. Pode passar. Isso é um assentamento dos 1.800 assentamentos desses que existem em Porto Príncipe. Eles não têm água, eles não têm banheiro, e a gente sai de tenda em tenda evangelizando. Claro, tem pessoas que interpretam a gente, torna o trabalho um pouco mais difícil. Lá eles falam o crioulo e o francês, mas os frutos estão sendo maravilhosos. Pode passar. Aí a gente vai, cada vez que eu vou... Isso aqui que você está vendo é um córrego, mas isso aí são fezes, é esgoto, e as pessoas tomam banho nesse lugar. Eu tenho fotos de pessoas tomando banho nesse lugar. Pode passar, por favor. Eles ganham algumas coisas e aí eles precisam comer, eles saem e montam essas feirinhas lá para poder vender as roupas, sapato, alguma coisa, para poder comprar alguma coisa para comer. Pode passar. Então, cada vez que eu vou, eu levo kits de higiene. Nesse pacotinho, a gente leva, é claro, para os orfanatos, mas eu sempre levo uns 200 kits a mais. Cada dia eu ponho um pouco na mochila e eu saio pelas ruas para encontrar esses meninos, assim, essas meninas, para dar esses kits para eles. Eles não têm orfanato, eles moram nessas barracas. Nesse kit tem sabonete, pasta de dente, álcool gel, toalha, essas coisinhas e um brinquedinho para distrair um pouco essas crianças. Pode passar. Os meios de locomoção, pode passar, por favor. Cada carro que se aluga lá é uma tribulação. Todos, não teve um carro que a gente arrumou que a gente conseguiu fazer tudo sem quebrar. Isso aí caiu o eixo da frente do carro. E eu estou lá dando uma de mecânico para ver o que a gente ia fazer. É muita pobreza mesmo. Pode passar. Esse é um dos orfanatos. Interessante que esse orfanato, quem alimenta esse orfanato são os soldados do Exército Brasileiro, que eles moram no Bravate 2, em Port Charles, na capital, e eles ficam um dia sem comer. Aquele batalhão fica um dia sem comer, eles jejuam um dia para que essa comida dê para a semana toda para as crianças desse orfanato. A gente não vê isso nos jornais, nem nos repórteres, mas quem alimenta esse orfanato são os soldados do Exército Brasileiro. Pode passar. Aí nós estamos levando os kits e orando. Pode ir passando, por favor. Essas crianças carentes, todos os pais morreram no terremoto. Pode passar. Esse lugar, esse bairro aí, foi o lugar que me levou para o Haiti a primeira vez. Eu estava em Brasília, quando eu vi essa imagem, eu fui no mesmo lugar e tirei uma foto do mesmo lugar. Quando eu fiquei sabendo que em janeiro desse ano, mais de 3.000 pessoas morreram nesse lugar de cólera. E aí o meu coração explodiu lá em Brasília. Você está vendo aquilo ali? São 8 sanitários. As pessoas vão ali, defecam, urinam e vai vazando. Tudo aquilo ali não é água de chuva, aquilo ali são fezes e urina. E você está vendo crianças ali. Tem uma criança brincando nessa sujeira. É um cheiro terrível. E foi esse lugar que Deus falou comigo, que você precisa fazer alguma coisa para esse país. E isso foi
mais ou menos no comecinho, dia 2 ou 3 de janeiro. No dia 12 de janeiro eu estava chegando já no Haiti com o primeiro suprimento para esse lugar. Pode passar. Aí eu estou trabalhando lá em 5 orfanatos. Esse orfanato, na verdade, seria o único orfanato que os missionários não queriam trabalhar. Mas esse foi o único orfanato que, de verdade, eu senti que deveria trabalhar. Por quê? Porque esse orfanato é um orfanato vodú. Então, os missionários não queriam trabalhar nesse orfanato, porque ele é um centro de vodú. Vocês vão ver algumas imagens daqui a pouco. Ali dentro tem caveiras, esqueletos, as crianças se prostram, adoram, mexem com os bonecos do vodú, cantam as músicas do vodú. Vocês sabem que o Haiti é a única nação no mundo que declarou o vodú como religião oficial. E a cada 7 anos eles renovam essa aliança com as trevas. Graças a Deus nós acreditamos que esse terremoto falou muito alto no coração deles. E eles vão mudar essa visão, principalmente porque o evangelho está entrando lá. Aquele senhor escuro que está atrás de mim ali, ele é o padre vodú desse orfanato. E aí nós estamos abençoando essas crianças. Os missionários disseram que a gente deveria preservar os kits para darmos nos orfanatos dos crentes, ou aonde os missionários estavam trabalhando. Eu falei, não, eu quero trabalhar aonde ninguém está indo, eu quero cuidar desse orfanato. E todas as vezes que eu vou, eu estou priorizando esse orfanato vodú. E eu já estou vendo coisas extraordinárias acontecerem lá. A última vez que eu fui, eles estavam cantando, porque eles cantam músicas da vodú quando chegam a gente lá. As crianças começam a cantar as músicas do vodú. Claro que você vai clamando o sangue de Jesus, você vai orando, mas a sua maior motivação por estar ali é o amor a essas pessoas. E dessa vez eu fui e escutei ritmos da harpa cristã. E eu perguntei para o intérprete, mas essas são músicas da harpa. E ele me disse, olha, desde que vocês estiveram aqui em janeiro, o padre está indo na igreja para convidar os missionários para vir cantar aqui e para vir abençoar as crianças. Então, os missionários estão indo a esse lugar uma vez na semana para ensinar às crianças os hinos da harpa cristã. O padre vodú disse, eu não quero essas músicas muito modernas que vocês têm nas igrejas. Eu quero aquelas músicas antigas de um livrinho que vocês têm que chama Harpa Cristã. Então, as crianças estão cantando hinos da harpa. E eu fui no fundo do orfanato, onde tem o santuário do vodú, e eu vi que estava tudo sujo, tudo sujo. E eu perguntei, por que está assim, tudo sujo? E aí o intérprete me disse que o padre tomou a decisão de que não mais abriria o santuário vodú no fundo daquele orfanato. Está tudo lá ainda, está tudo lá. O altar, as caveiras, os bonecos de vodú, as bebidas, está tudo lá. As cobras, aqueles bichos todos estão lá. Mas eu falei para ele que em dezembro nós estamos chegando lá e nós vamos converter aquele quarto de adoração ao vodú em uma dispensa para colocar alimento para essa criançada toda. E ele está nos aguardando com muita ansiedade. Pode passar, por favor. Essas estão todas crianças do orfanato. E eu vi um amor tão grande na vida desse padre vodú, porque a casa dele não era um orfanato. Era só uma casa com um terrenão na frente. E quando deu o terremoto, ele vendo as centenas e centenas de crianças que estavam na escola e que ao voltarem para casa não tinham mais casa, e nem pai nem mãe, ele foi pegando essas crianças na rua, foi montando aí esses barracos, foi jogando lona, e hoje é um orfanato. Na verdade, não é um orfanato, ele não tem autorização do governo para cuidar, mas a necessidade é tão grande que quem faz isso hoje lá é considerado um bom samaritano. Então eu fiquei apaixonado pelo trabalho dele, pelo amor dele por essas crianças, e eu tenho certeza que logo, logo ele vai ser um pastor dessas crianças em nome de Jesus. Pode passar, por favor. Olha o lugar, tudo isso é terra. Em dezembro nós vamos chegar nesse lugar. Isso tudo vai ser queimado. Eu já tenho em caixa 28 mil reais. Eu acredito que até dezembro nós vamos ter os 40 e poucos mil reais. Mas nós vamos chegar e nós vamos queimar tudo isso daí. Vamos cimentar todo esse chão de terra. Nós vamos queimar todos esses colchões e vamos comprar tudo beliches novas, colchões novos.
Vamos fazer uma cozinha nova, já estamos comprando os fogões, vamos comprar um gerador de energia, geladeira, vamos mobiliar todo esse orfanato. Vai ser uma alegria muito grande, mas esse é o orfanato. Eu tenho um filme aí, por causa do tempo eu não vou passar para vocês, mas se você entrar no Facebook, você vê o meu vídeo lá, você vai ver, ou entra na página do MAN, de Ministério de Apoio Missionário, que é uma agência que eu sou um dos vice-presidentes dessa agência americana, e você vai ver um vídeo do orfanato, como está a cozinha, os lugares internos desse orfanato aí, e em nome de Jesus, como é que vai ficar a partir de dezembro, para a glória do Senhor Jesus. Pode passar. Isso é o que nós vamos fazer em dezembro. Eu não posso chegar lá com um caminhão de comida, ou com uma carroceria cheia de barris de comida, e dizer para o pessoal, tenho comida para dar para vocês, que eles me matam. Eles vêm para cima, eles passam por cima mesmo, eles estão numa necessidade muito grande. Então nós precisamos de uma equipe para ir na frente, e um dia antes, nesses barracos, entregar uma senha e dizer, está aqui, você só vai ter direito ao alimento com essa senha. A gente solicita a guarda brasileira para estar com a gente, para fazer a proteção, o exército brasileiro que está lá. E aí a gente diz que a comida é para as crianças. Se sobrar, então vai para as mulheres grávidas. Se sobrar, então só vai para as mulheres idosas. E se sobrar, vai para o restante das pessoas. E das 3 vezes que nós fizemos, todas as vezes sobraram. Graças a Deus. Até eu comi. A última sobrou lá 4 copão de sopa. E eu morrendo de fome, catei um desses copos para mim e comi também. Então é assim, a gente vai. Eu tenho uma parceria com a Jocum, que é o pastor Walter, que vive lá. Na verdade, ele não está mais no Haiti, mas continua a equipe lá. Nós fazemos essa parceria para a distribuição desses alimentos. Quem cozinha, quem distribui, todo mundo recebe oração antes de receber esse copo de sopa. Em janeiro do ano passado, que nós fizemos esse trabalho, chegou um container de doação de comida para 30 mil crianças nessa parceria. E o governo não queria deixar o container entrar. Você vê, é uma guerra espiritual. A gente está mandando doações de comida para as crianças e o governo só liberou o container para 30 mil crianças se alimentarem depois que nós arrumamos $9 mil para o governo. A gente não tinha, liga para um, liga para o outro, e para empresário, para amigos no Brasil e nos Estados Unidos. E nós conseguimos arrumar o dinheiro para dar para o governo, por causa da corrupção, para poder liberar um container para alimentar 30 mil crianças naquele país. Então vocês imaginam a luta que é lá. Pode passar, por favor. Pode ir passando. Pode ir passando. Pode passar. Eles moram todos assim, nessas barracas, nesses lugares. São 1.800 assentamentos desses no país. E não tem alegria maior. Esses dias saiu na Rede Globo. Até eu lá, minha esposa disse, você está famoso, meu amor. Saiu na Rede Globo. Eles foram lá entrevistar a gente em um desses trabalhos, o que a gente estava fazendo e tal. Saiu para o estado do Paraná todinho e parte de São Paulo também, assistiram, algumas pessoas me escreveram, rapaz, eu te vi na TV. Deus é que é misericordioso mesmo. Pode passar. Quem mora assim nesses lugares lá hoje é classe média, né? Porque a maioria das pessoas perderam as suas casas. Para nós isso aqui no Brasil nós sabemos é uma favela. Pode passar, por favor. Pode passar. Eu que acho que as últimas fotos aí, pode passar, é que tem um lugar lá dentro do santuário. Essa é a entrada do templo Vodou. Ali tem um monte de coisas, uns bonecos Vodou, pode passar. Esses aí são os esqueletos de pessoas, é uma coisa assim, medonha de você ver as crianças com parte de ossos humanos fazendo aquelas coisas. Pode passar. Esse é um outro, é no cantinho. Olha como está bagunçado. Eu tirei foto deles, não estão nem mexendo mais. E nós vamos converter isso aí em uma dispensa em nome de Jesus. Pode passar. Ok, isso aí é tudo no chão. Eles moram no chão. É muita pulga. A gente leva pomadas para esses fungos também na cabeça das crianças. Muito bem, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Gostaria que você orasse comigo e junto comigo agora pelo Haiti. Esses voluntários que estão indo comigo, Deus tem tocado tanto na vida deles. E eu gostaria que você orasse para que Deus os protegesse, os abençoasse.
Esses dias teve um que viu essas fotos e ficou com medo. Eu vou chegar lá, o bicho não vai me pegar. Um crente medroso demais aqui no Brasil. Eu nunca vi crente com medo de macumba, de medo de bruxaria. A Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas ore para que Deus esteja fortalecendo esses nossos irmãos e para que o Senhor Jesus esteja fazendo uma grande obra no Haiti, em o nome do Senhor Jesus. Querido Deus e querido Pai, nós estamos agora aqui unidos em oração a favor de uma nação. A tua palavra diz: pede-me e eu te darei os confins da terra. O Senhor daria as nações como herança, os confins da terra como possessão. Nós cremos nisso. Nós cremos que é um salmo profético que se refere ao Messias. Por isso nós podemos pedir essas nações, porque não é para nós, é para o reino do Senhor Jesus. E nós pedimos o Haiti. Não somos os únicos, Senhor. Tem tanta gente boa no mundo orando pelo Haiti. E nós estamos trabalhando ali, mas tem tantas outras instituições sérias, tantos pastores sérios que eu encontrei ali, que estão trabalhando já há muitos anos antes de eu pensar em trabalhar com aquele país. Abençoa esses homens, abençoa esses missionários, missionárias, abençoa essas pessoas, envia recursos humanos, financeiros, espirituais. Mas nos dê o privilégio de fazer alguma coisa também por aquela nação, Senhor. Abençoa esse projeto do orfanato. Abençoa, meu Deus, esse projeto da igreja Haiti para Cristo naquela nação. O projeto de uma base de treinamento dos próprios haitianos. O projeto da construção de uma casa para a vida do pastor Frederic que mora ali, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor mobilize a terra para mandar recursos, meu Deus, para que esse sonho se torne realidade. Nós abençoamos a nação do Haiti. Eles consagraram aquela nação ao diabo, mas nós quebramos essa maldição e declaramos, meu Deus, que essa nação foi comprada, lavada e redimida no sangue de Jesus. Declaramos o Haiti para Cristo, uma nação lavada e protegida no sangue de Jesus. Como tua igreja, nós abençoamos os órfãos daquela nação. Abençoamos as viúvas naquela nação, abençoamos a tua obra, abençoamos os haitianos, Senhor, e temos a certeza de que vamos ver coisas gloriosas nesses anos futuros que o Senhor vai fazer naquela nação. Usa as nossas vidas, dá-nos o privilégio de fazermos alguma coisa por aquele país. Em nome de Jesus, nós concordamos com esta oração. E já te agradecemos pela resposta dela, em o nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Olha a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: não esquece das crianças do Haiti não, por favor. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Na verdade, deixa eu pensar com vocês um pouco no capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, porque eu vejo nesses três textos três estratégias de evangelização que a igreja precisa colocar em prática. No capítulo 3, eu vejo a evangelização de um religioso no sistema. No capítulo 4, eu vejo a evangelização de uma religiosa fora do sistema. E no capítulo 5, eu vejo a evangelização de um camarada que ninguém se preocupava com ele. Ele não sabia nem o que era sistema. E para ele, não tinha esperança para nada. No capítulo 3, fala de um tipo de evangelismo do pecador que vai procurar Jesus. Capítulo 3, versículo 1, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus, e este foi de noite ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, e que ninguém pode fazer isso que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí vocês sabem a resposta de Jesus para esse religioso, que em verdade eu te digo, que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Na verdade, o versículo 3 fala
não pode ver o reino dos céus, e o versículo 5 fala, não pode entrar no reino dos céus. Se não pode ver, muito menos poderá entrar no reino dos céus. Mas esse é um tipo de evangelismo que não produz muito fruto. Mas é o tipo de evangelismo que a igreja mais investe o seu tempo. Vou repetir. Esse tipo de evangelismo de trazer pecadores à igreja, de trazer pecadores à nossa casa, de trazer pecadores ao nosso ambiente, ele dá fruto. Mas ele é o tipo de evangelismo que menos produz fruto. E é o tipo de evangelismo que nós mais gastamos as nossas energias. Existem outros tipos de evangelismo que produz mais frutos, mas nesses tipos de evangelismo a gente não investe a maior parte do nosso tempo. A gente investe pouca parte do nosso tempo no tipo de evangelismo que mais produz fruto. Então João 3 fala dessa nossa ação evangelística. Eu vou convidar o fulano de tal para vir na igreja esse final de semana, porque lá vai ter um pregador bom, ou lá vai ter um evangelista, ou lá vai ter um missionário, ou lá vai ter um cantor. É um tipo de evangelismo que depende do evento da igreja, depende do que acontece dentro do templo. Graças a Deus que as pessoas ainda vêm para o templo. Graças a Deus que alguns ainda vêm para a igreja, porque o amigo convidou, porque está passando uma necessidade, ou porque Deus de verdade mesmo vê que se depender da igreja, aquele camarada vai morrer e vai para o inferno. Então Deus cria um meio de trazer aquele camarada para a igreja, porque talvez na igreja ele vai ouvir uma mensagem que vai tocar no seu coração e ele vai se arrepender e vai entregar a sua vida para Jesus. Esse é o tipo de evangelismo que a gente conhece. Convidar as pessoas para a reunião, convidar as pessoas para o culto da noite, convidar as pessoas para um evento que a igreja está realizando, na esperança de que nesse evento o Espírito de Deus se mova e essas pessoas que nós convidamos sejam convencidas pelo Espírito, tocadas por sua graça, entreguem as suas vidas para Jesus e se tornem discípulos. Graças a Deus isso acontece. Graças a Deus. É um tipo de evangelismo que funciona, mas é o que dá menos fruto. Isso é João, capítulo 3, é a gente trazer pecadores para a igreja. Tem que trazer? Claro que tem que trazer. Mas você nunca vai ler no Novo Testamento, em nenhum dos evangelhos, nem nas cartas paulinas, nem nas cartas petrinas, nem nas cartas joaninas, nem nas cartas universais de Judas, de Tiago, outros textos bíblicos, você não vai achar essa expressão de que os pecadores devem vir à igreja. Você nunca vai ver a estratégia de Jesus dizendo: ide e chame os pecadores para a igreja, para que sejam evangelizados na igreja. Igreja não é lugar de evangelização. Igreja é lugar de adoração. Igreja é lugar de maturidade. Leia Efésios 4, versículo 11 ao versículo 16, que você vai ver que Deus presenteou a igreja com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que esses 5 ministérios possam equipar a igreja, amadurecendo a igreja, treinando-a para a obra do ministério que é lá fora. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então você não vai achar no Novo Testamento esse impulso ou esse incentivo de nós convidarmos pessoas para virem à igreja e na igreja elas se converterem. Você não vai ler isso no Novo Testamento. Mas você vai ler muitas vezes Marcos 16:15, ide por todo o mundo. Mateus 28:19, ide a todas as nações. Lucas 24, ide a todas as nações. Atos 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão transformados por esse poder em minhas testemunhas, para que vocês vão em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. Então em todo o Novo Testamento você vai ver que a ordem é a igreja sair do seu lugar,
a igreja sair das suas quatro paredes e a igreja ir ao mundo perdido. E não o mundo perdido vir à igreja conforme deveria funcionar com Israel no passado e vai funcionar com Israel no milênio, que as nações, para serem abençoadas, necessitarão vir a Israel. Com a igreja é diferente. Com Israel, as nações vêm para buscar a sua luz. Com a igreja leva a luz das boas novas a todas as nações da terra. Com Israel, o mundo vem a Israel. Com a igreja vai para o mundo. A igreja é a luz do mundo. A igreja é o sal da terra. A igreja é testemunha de Jesus fora de suas paredes. Capítulo 4 fala do tipo de evangelismo que mais produz resultados. E é o tipo de evangelismo que nós menos praticamos. Então, o capítulo 3 é o pecador que vem à igreja. Se você for fazer uma pesquisa, você vai perceber que aproximadamente 90% dos pecadores, ainda mais agora com essa onda de teleevangelistas que existe no país, pregando um evangelho adulterado, e tantos escândalos, e tantas... Claro que tem suas exceções, tem alguns, acho que dá para contar em 2, 3 dedos, que você fala, esse cara é um cara de Deus, o resto você sabe. Então, ainda mais com isso, a maioria deles não querem saber de igreja. Se depender de uma dessas pessoas afora ser salvo, ao entrar em uma igreja a ouvir o evangelho, todos eles vão para o inferno. Porque eles não querem saber de igreja, eles têm uma visão errada do evangelho. Eles têm uma visão errada, até esse pessoal que se diz aí, eu encontrei com um famoso esses dias aí, nesse avião, andando num desses voos meu aí, o cara chapado mesmo, tomando tudo, e dentro do avião, quando ele ficou sabendo que eu era evangélico, vai Senhor, irmão. Eu frequento a igreja de tal. Eu falei, ok. Aí esses dias eu estou com um camarada lá em casa arrumando as coisas, e aí ele foi querer acender um cigarro. Eu falei, senhor, desculpa, eu não... o senhor pode fumar lá fora, o senhor pode dar um tempo do seu trabalho aqui, mas o senhor... aqui dentro da minha casa, eu não gosto, tem minhas filhas, por favor, o senhor pode fumar lá fora. Desculpa, porque o senhor é de alguma religião? Eu falei, sou cristão. Ele, eu também sou, e falou o nome da igreja. A gente vê cada coisa, hoje todo mundo é evangélico. Eu lembro quando o pastor Joel, uma mulher jogou o carro em cima dele aqui na rua, mulher bêbada, e eu cheguei lá, parei meu carro, e aí cumprimentei o pastor, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. E a mulher escutou que eu cumprimentei o pastor com a paz do Senhor. E ela bêbada, chapada, olhou assim para mim, você está meio evangélico? Paz do Senhor. Então a gente vê um tipo de... As pessoas não vão vir para a igreja mesmo com essa visão. Se a igreja ficar dependendo de pecadores vir para o templo para se converter, nós vamos mandar o mundo todo para as trevas, porque nós vamos ficar aqui nas nossas acomodadinhos, cheirosinhos, arrumadinhos, com o meu carrinho, com a minha casinha, com o meu microfoninho, com o meu púlpito bonitinho, com o cachorrinho, com a pulguinha do cachorrinho, tudo bonitinho. E a gente vai ficar aqui, tá bom demais. Se alguém tiver que ser salvo, que venha para a igreja, escuta a pregação e vai para o céu. Esse é o tipo de evangelismo em João capítulo 3. Tanto é que é só um religioso que foi e ainda foi escondido de noite. Pode ler aí. Ele foi de noite. Ele foi escondido. O que vão pensar de mim? O que o meu amigo vai pensar em me ver entrando lá para conversar com esse rabino? O que os meus colegas de ministério judaico, da religião, de teologia, vão pensar em me ver conversando? Então eu tenho que ir escondido para ninguém ver, lá naquele lugar, ficar quietinho para ninguém saber. Bom, você sabe que se depender dos pecadores vir à igreja, eles vão para o inferno. Porque muitos deles têm nojo de igreja. Eles precisam de um outro tipo de evangelismo para eles entenderem o que é igreja. Que é o tipo de evangelismo no capítulo 4. No capítulo 3, o pecador
vem a Jesus. A gente tem fruto disso? Graças a Deus temos, mas são poucos. E no capítulo 4, é o pecador que se encontra com Jesus. Aonde? Em um lugar público. Jesus está cansado, diz o texto, e ele chega em uma cidade de Sicar, na Samaria. Ele se assenta próximo àquele poço que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ele estava cansado, diz o versículo 6, cansado da viagem. Jesus se sentou ali próximo a essa fonte. Os discípulos foram à cidade comprar comida e Jesus está ali. E aí, casualmente, uma mulher vai tirar água, diz o texto, no maior calor do dia. Vocês sabem que João escreve por volta da hora sexta, que é um horário diferente de Mateus, que Mateus escreve para judeus e João escreve para grego, escreveu no grego, é para a igreja, mas escreve no grego. Esse horário aqui, volta da hora sexta, é o maior calor do dia, meio-dia. Essa mulher, uma espécie de Gretchen do Novo Testamento, é verdade. Quantas vezes ela casou? Leia aí, ó. É uma espécie de Gretchen do Novo Testamento. Só não cantava gongaragonga, sei lá, esse negócio aí. Mas ela tinha dela também. Ela casou 5 vezes. Ficou para trás, a Gretchen já passou na frente. Essa mulher tinha uma coleção de cartas de divórcio. Você sabe o que é para uma mulher, na cultura judaica, ter uma carta de divórcio? Significa que ela foi repudiada pelo seu marido. E ela precisa ter essa carta para constituir um outro casamento. Então, aquilo ali é uma humilhação. É como se ela, não, eu já usei, não serve para mais nada. Ou, eu casei com ela, mas descobri um defeito. Uma mulher com uma coleção, casou, primeiro, carta de divórcio. Não, eu quero ser feliz. E ela era religiosa. Ela está falando para Jesus onde é que a gente adora, de verdade. É aqui, é lá em Jerusalém, eu quero adorar, eu quero saber o Messias, a gente está guardando o Messias. É uma mulher religiosa, mas infeliz, envolvida com a religião, mas infeliz. Uma mulher com 5 casamentos destruídos. 5 casamentos destruídos. Agora ela tem o 6º. Ela diz, não vamos casar não. Eu estou cansado dessas. Mais uma carta para a minha coleção, Deus me livre. Então vamos só viver junto. Quando você separar, não precisa de mais carta. 5 tá bom. E ela está vivendo com um camarada que não é o marido dela. Aí eu fico imaginando, ela encontra com Jesus, corre para a cidade, e chega lá e disse, gente, eu conheci um homem. Se eu moro na cidade, eu ia dizer, mais um. Outro. Não é assim, a gente tem que imaginar a história. Ela está dizendo, veja, eu conheci um homem. Não, isso aí é novidade. Novidade que você conheceu um homem. Mas ela disse, gente, esse é diferente. Esse não quis abusar do meu corpo. Esse não quis me usar. Esse me amou, esse não me recriminou, esse falou da minha vida, esse me deu esperança, esse preencheu um vazio que todos os outros não conseguiram preencher. Esse conseguiu completar a minha vida. Quem é? Quem é? Jesus de Nazaré. É um homem, eu sou acostumado a chamar do 7º marido. É o 7º homem, o número da perfeição, cumprimento. Quando ela conheceu Jesus, eu acredito que ela não precisou conhecer nenhum outro homem. Jesus veio e completou a vida dessa mulher de uma tal forma que a cidade inteira veio e entregou o seu coração, os seus corações ao Senhor Jesus aqui. Você vai ler João 4, é uma cidade inteira que recebeu Jesus como Messias por causa da mudança que essa mulher teve por ter encontrado esse 7º homem na vida dela, que chama-se Jesus de Nazaré. Mas aonde é que foi o encontro? O encontro foi num lugar público. Foi em um lugar onde poucas pessoas estariam lá naquele momento. Meio-dia, tirar água. Quem conhece esse lugar? Eu não sei se você já foi na Samaria, mas quando você passa aqui na Samaria, eu já passei nesse lugar, fiquei um dia todo nesse lugar.
meio-dia aqui, e olha que disseram para mim que lá era a época de frio. Um lugar de queimar o coco, quente para dedéu. Imagine no verão aquele lugar. Meio-dia, cântaro, carregar cântaro com água, em um lugar público, essa mulher não ia mesmo, durante a manhã ou durante a tardezinha. Ela não queria ir pela manhã porque tinha muita gente. Ela não queria ir à tardezinha porque tinha muita gente. Então ela resolve ir na hora do almoço, onde ninguém estava lá para apontar o dedo e dizer ali, olha lá a mulher que agora vive com um cara que não é o marido dela. Olha lá a mulher que tem uma coleção de cartas de divórcio. Olha lá. Então ela vai em um lugar, isso aqui é muito claro, João colocar esse horário aqui para mostrar para a gente que ela está fugindo de tudo e de todos. Tem vergonha da vida dela. Ela tem vergonha do passado dela. Ela é uma mulher que carrega o estigma de maldição. Ela é uma mulher, eu tenho aqui abertinho, obrigado. Ela é uma mulher que não tem paz. Ela é uma mulher que está preocupada com o que os outros estão pensando da vida dela. E ela vai para esse lugar para pegar água. E quando chega lá, dá de cara com Jesus. E ela não fala do texto, olha aqui o versículo 9. Ela diz, como sendo tu judeu, pede a mim que sou mulher samaritana, água de beber. Aí está aberto entre aspas, aí, está vendo? Um parêntese, porque os judeus não se comunicam ou não se dão com os samaritanos. Então veja bem, Jesus sabia que se dependesse dessa mulher começar a conversa, ela iria viver e morrer infeliz. Ia continuar vivendo infeliz, e ia morrer infeliz, e ia para as trevas infeliz. Porque tem uma cultura que diz que mulher não conversa com um homem sozinho em lugar público, se não for casado. Tem uma cultura que diz que mulher não conversa com um homem, principalmente se ele for um judeu e ela for uma samaritana. Então tem um monte de barreiras que a gente, como igreja, começa a arrumar desculpa para não evangelizar as pessoas. A gente não quer ofender, a gente não quer ser deselegante, e a gente começa, até às vezes, alguns crentes gostam dessas barreiras, porque eles são tão negligentes que em existindo essas barreiras culturais, eles se sentem até mais cômodos, porque já me isenta da responsabilidade de evangelizar, porque tem uma barreira cultural que não me deixa pregar para essa pessoa. Jesus não está nem aí para essa barreira cultural. Ele sabe que essa barreira cultural só pode ser respeitada desde que ela não seja demonizada. Agora, essa barreira aqui é uma barreira demonizada, porque está impedindo a comunicação de uma pessoa com a outra, está impedindo o diálogo, está impedindo uma pessoa de transmitir palavras de vida eterna para outra. Jesus não está nem aí para a cultura hebraica, nem para a cultura judaica, nem para a cultura samaritana. Jesus não está nem aí para a cultura daquele povo. Ele está interessado na salvação dessa mulher. E é por isso que ele começa a conversa. E aí eu fico vendo nós como igreja. Eu não sei se vocês lembram de uma mensagem que eu preguei sobre as 5 fases da igreja. Que a igreja ela começa como um fato. Em Jerusalém, ela começa alicerçada em cima de uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. A igreja era um fato. Depois da igreja chega na Grécia. Você vai ler a história da Grécia, dos filósofos, dos epicureus, dos estoicos, daqueles que gostam só de sabedoria. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, coisa da mente, da filosofia. Com o passar dos anos, a igreja na Grécia deixa de ser um fato fundamentado em cima de uma pessoa chamada Jesus, e a igreja se converte em uma ideia a ser defendida. É uma filosofia. O evangelho passa a ser uma filosofia na Grécia que deveria ser difundido. Já não era mais uma pessoa com quem você se relacionava. Era apenas um conjunto de doutrinas que você precisava fazer com que elas tivessem harmonia para
a amenizar sua consciência de uma forma filosófica, você poder colocar essas verdades em ordem harmônica, para você não entrar em conflito com você mesma. Já não era mais firmada em uma verdade. Uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. A igreja passou a viver em cima de uma filosofia. Aí a igreja chega em Roma, Atos capítulo 28. Paulo chega, prega, Filipenses 1, a guarda pretoriana se converte, os da casa de César. Um avivamento. Com o passar do tempo, a igreja em Roma vira uma instituição. Então era um fato, se converteu em uma ideia, depois com o tempo em Roma, a igreja vira uma instituição. Não é mais a igreja apostólica cristã com o seu fundamento nos ensinos dos apóstolos. Agora é a igreja apostólica romana. Quem manda agora é Roma. E aí ela vira uma instituição, vem de salvação, vem de perdão de pecado, faz vela, acende vela para mortos, aí vem o purgatório, aí vem estado intermediário, aí vem essas coisas todas que viram uma instituição, que em 1511 Martinho Lutero tem um encontro com Jesus e ele diz, se o inferno existe, Roma está edificado em cima dele, porque de Roma procede os atos mais obscenos de toda a terra, e a sua mentira se espalha por os confins da terra. Aí vem o grande avivamento, com Martinho Lutero, que se converte, faz a tradução da Bíblia para o alemão, depois vem Whitefield, que faz a tradução da Bíblia para o inglês, aí John Wesley é alcançado, e aí em Florença Jerônimo Savonarola, aí começa o avivamento na Europa. Então, era um fato, se transformou em ideias, se converteu em instituição, veio um grande avivamento que a gente chama de reforma, em toda a Europa, com Martinho Lutero, John Wesley e esses homens todos. Aí, esse avivamento chega na América do Norte. Quando a igreja chega na América do Norte, ela se converte em um empreendimento. A igreja se converte em um empreendimento. Era um fato, se converteu em ideia, de ideia se converteu em instituição, e de instituição agora se converteu em empreendimento. Igreja na América do Norte é business. E já chegou aqui também. É negócio. É forma de administrar a empresa. É por isso que um senhor dentro do avião na China encontrou com um pastor, o pastor tirou a Bíblia e começou a ler a Bíblia, e o senhor chinês olhou para o pastor e disse assim, por que quando eu encontro com vocês, pastores da América do Norte, eu encontro com vocês, eu tenho a sensação de que eu estou do lado de um empresário. E quando eu encontro um monge do Tibete, quando eu encontro um monge do Nepal, do Himalaia, eu tenho a sensação que eu estou do lado de um santo homem de Deus. Por que o evangelho de vocês tem visão de empreendimento? Por que o evangelho de vocês é casa, é carro? Por que o sucesso de vocês não é vida com Deus? E que vocês medem vida com Deus pelos carros que tem na garagem, pelas casas que tem, pelo dinheiro que tem no banco? Por que evangelho para vocês é business, é negócio? Isso chegou aqui no Brasil e já está aí. Basta você ligar a televisão e ver. Conta bem, irmão. Eu não tinha um poisé velho, eu vim para essa igreja, eu fiz uma campanha. Graças a Deus, hoje eu tenho 8 carros na garagem. Palmas para Jesus, todo mundo aplaude. E você, irmão, eu era uma solteirona pé rapada e tal. Aí eu fiz a campanha do desencalhado e não sei o que. E vai por aí. Aí agora eu sou casada, eu tenho um emprego, 2 empresas, 5 carros. Aí o pastor diz, está vendo? Isso é evangelho no Brasil. Liga a televisão, pelo amor de Deus. Liga o rádio e veja se isso não é o evangelho que estão pregando. É business. Aí o evangelho vem para nós, para o Brasil. Era um fato, se converteu em ideia, se converteu em instituição, se converteu em empreendimento. Aí quando chega no Brasil, a igreja se transforma em evento. A gente não sabe ser igreja o dia a dia. A gente só sabe ser igreja se tiver um evento, seja a festa das nações, seja a festa dos estados, seja a conferência missionária. A gente só sabe se mobilizar se fizer um evento. A gente não sabe ser igreja na segunda-feira no mercado.
A gente não sabe se é igreja na segunda-feira na padaria. A gente não sabe se é igreja na terça-feira lá no açougue do seu João. A gente não sabe se é crente na quinta-feira lá no supermercado Andorinha. A gente não sabe se é crente na sexta-feira no shopping center, que eu não sei o nome que é aqui pertinho. A gente não sabe. A gente só sabe ser igreja quando tem um evento. Se a gente fizer um evento, então vamos dar um jeito de ganhar almas. Vamos fazer um evento. Aí chama o cantor famoso fulano de tal. Aí chama o pregador famoso fulano de tal. Porque se vier o pregador, e se vier o cantor ou a cantora, se vier, aí a gente vai conseguir fazer um evento maravilhoso. E aí as pessoas até podem se converter. Aí a gente faz o evento e diz, oh, graças a Deus, ai, consciência limpa, fizemos o evento de evangelização. Não é assim? Tem igrejas que fazem a ação de evangelização uma vez no ano. Eu conheço. Uma vez no ano. Eles pegam um dia, uma vez no ano, fazem uma festa. O evento da evangelização da igreja, da placa não sei do que e tal. E fazem. Aí os crentes, fizemos a nossa parte. Mas entramos na doença. A gente não sabe o que é ser igreja. Nós não sabemos o que é ser igreja. Amigos de escola a serem evangelizados. Pessoas que você encontra no ônibus. Esses dias eu recebi no meu no Facebook, assim, um depoimento de um rapaz. Uma vez eu fui pregar em uma favela lá em Cubatão. Hoje eles já urbanizaram aquele lugar, mas era um mangue. Você tinha que ir andando assim, equilibrando naquelas madeiras lá, tudo esgoto e tal. E eu montei um palanquinho lá. Eu tinha alugado 2 caixas de som com microfone, que eu gritava alô aqui e saía aleluia lá. Era uma coisa de doido. Minha voz era uma outra. Nem eu reconhecia a minha voz naquele som. Mas eu preguei naquele lugar. Os traficantes tudo com a arma pendurada, e eu pregando. E aí eu recebi um e-mail esses dias, uma mensagem no Face. E o rapaz disse, lembra, tantos anos atrás... Você foi pregar em um mangue, lá em Cubatão. É você mesmo, Edson Teixeira, aquele rapaz magrelo. Falei, sou eu mesmo e tal. Então, aquele dia, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, lá na frente daquele palanquinho, e eu abri os meus olhos, a primeira pessoa que eu vi depois de salvo foi você. O seu rosto está na minha mente, porque você foi a primeira pessoa que eu vi depois que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Ele diz, obrigado por entrar naquele lugar que ninguém queria entrar. Obrigado por ir lá naquele dia. Eu não sei quantas pessoas de lá que se converteram que você tem contato. Mas eu quero que você saiba que eu estou firme com Jesus. 16 anos se passaram. 16 anos. Não tem coisa mais gostosa do que alguém escrever e dizer, depois da minha conversão, o primeiro rosto que eu vi foi o seu. Não tem prazer maior de você ver uma pessoa sendo tocada pela graça dentro de um ônibus, dentro de um mercado, dentro de um açougue. Às vezes não é aquele sermão que você vai falar, aquela coisa. Pode ver, eu estou falando aqui de evangelismo pessoal, João 3, um homem. Todo o sermão de João 3 que a gente prega sobre Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo isso daqui foi dito para uma pessoa só. João 4, todo o sermão de João 4, para uma mulher só. João 5 foi levado exclusivamente para um homem só. Jesus não salva massas, Jesus salva indivíduos. A salvação é individual. Por isso, o evangelismo individual produz mais frutos do que todos esses movimentos que a gente está fazendo por aí. Não estou dizendo que é errado você fazer movimentos. Billy Graham é fruto de um movimento desse. Tantos pregadores no Brasil que se converteram através de cruzadas. Mas a igreja viver, a igreja se sentir igreja, só quando ela faz um evento de evangelização, só quando ela tem um esquema dentro da sua agenda, que é para ganhar as pessoas, mas ela não consegue ser igreja fora desse esquema, ela está doente, ela está enferma. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém.
gente precisa ter essa paixão. Aí eu estou aqui com vocês, João capítulo 4, por favor, venha comigo. É agora que eu vou ler o texto, né? Versículo 32. João 4, 32. Só para você ter uma... João 3, o pecador vem a Jesus. João 4, Jesus e o pecador se encontram nos lugares da vida. Se encontram nas ruas, nos mercados, nos lugares públicos. É a igreja lá na rua, é a igreja lá fora. E João capítulo 5 é Jesus indo ao pecador com o propósito de salvá-lo e libertá-lo. É a igreja que sai das suas quatro paredes com um propósito de evangelização. São 3 tipos de evangelismo. O pecador vem a Jesus, Jesus e o pecador se encontram na rua e depois Jesus vai ao pecador, porque esse pecador jamais poderia sair daquele lugar para encontrar-se com Jesus. Ele era um paralítico, se dependesse de alguém pegá-lo e colocar naquele lugar com água, ele ia morrer paralítico, sem esperança, já tinha 38 anos. Jesus, sabendo disso, vai ao encontro dele, porque sabe que se depender da religião, ele vai morrer desesperançado, que se depender dos homens, ele vai morrer desesperançado, mas que se depender de Jesus, ele vai ter esperança, porque Jesus vai ao encontro dele, porque ele não pode ir ao encontro de Jesus. Evangelismo em hospitais, evangelismo em presídios, evangelismo em asilos, evangelismo em orfanatos. Essas pessoas não podem vir a nós. A igreja tem que ter uma estratégia de evangelismo para ir aonde essas pessoas estão, para falar do amor deles. Eu estive uma vez em um asilo, eu falei, Senhor, eu vou para o orfanato, eu prego um orfanato nos hospitais. Quando eu morava em Goiás, eu conheço todos os hospitais de Goiás. Eu não acredito em gente que tem dom nisso. Eu fui chamado para ser um pregador igual você, pregador. Eu falo, é mesmo? É. E quantos hospitais da sua cidade você já evangelizou? Hospital? Meu irmão, você não tem chamado para ganhar almas? Tem. Então você tem que conhecer pelo menos todos os hospitais da sua cidade, cara. Que história é essa de ser, ou você pensa que ser evangelista é esse negócio de pregar em cima de púlpito, de que você está querendo posição, fama. O que você está querendo? Evangelista não é aqui em cima, não. O evangelista é lá fora. É lá no meio. É você estar entre eles. Eu não sabia disso. Claro que aqui no Mandaqui não existe ninguém assim. É só lá para outros lugares do Brasil. Aqui não. Aqui todo mundo... E eu fui num asilo, eu disse, eu quero ir num asilo, mas fiquei tão sem jeito que eu não sabia lidar com eles. Não sabia lidar, eles queriam me abraçar, mas eles estavam tão mal cheirosos, eu abraçava meio de ladinho. Eu dizia, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, levanta as mulheres para vir para esse lugar. Não, estou falando para você como que a gente é religioso. Aí... eu encontrei um velhinho assim, sentadinho assim na cadeirinha assim, ó. Fez assim para mim. Quando eu cheguei, sabe o que ele queria que eu pegasse? A dentadura que estava dentro do bolso. Aí, colocar na boca dele. Não tinha enfermeiro, não tinha ninguém. Falei, Senhor Jesus, tem misericórdia. Peguei, abre a boca aí, assim, ai, só Deus sabe da minha luta. Aí deu um sorriso para ele, me deu um sorriso. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele falou para mim que tinha um sobrinho, um parente que era da igreja, mas que não vinha vê-lo há muito tempo. Que ele tinha uma Bíblia na casa dele, que ele gostaria que alguém fosse na casa dele pegar a Bíblia, para ele poder ler. Aí fui conversando com ele no cantinho assim, numa cadeirinha, num cantinho de uma janela, o sol entrava, uma cena bonita depois daquilo, né, de colocar dentadura. Aí eu orei com ele, falei, você quer entregar a sua vida para Jesus? Ele falou, como é que eu faço, menino? Eu falei assim, o senhor vai repetir essa oração comigo, e o senhor vai assumir um compromisso do seu coração, que o Senhor vai viver esses últimos dias da sua vida para Ele. Talvez seus filhos te abandonaram aqui, sei lá. Mas Jesus não te abandonou, não. Ele ama você, ama tanto você que olha onde que Ele me enviou.
aqui, ó, no asilo, ele ama você. Aí eu orei com esse senhor, me deu um abraço. Eu falei assim, semana que vem eu volto aqui para ver esse homem. Semana que vem eu volto aqui. E eu voltei na outra semana. E o lugar dele estava vazio. Ele tinha morrido. Ele não tinha resistido, não existia mais. Você já pensou se eu resisto esse negócio? Leia Mateus capítulo 8. O leproso se aproxima de Jesus e diz, Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Aí Jesus estende a mão, toca. Primeiro Jesus toca na lepra. Aí depois Jesus diz, eu quero, seja limpo. A igreja não. A igreja diz, primeiro seja purificado. Depois você vem cheirosinho que a gente abraça. É ou não é assim? Leia Lucas que fala do outro leproso, Lucas 5, Marcos 5, Mateus 8. Primeiro eles tinham que se declarar purificados para a sociedade aceitá-los. Quando o sacerdote fizesse um exame, está purificado. Aí a família abraçava, todo mundo abraçava. Jesus não, o cara está caindo em lepra. Jesus vem e toca primeiro na lepra. Aí depois ele diz, eu quero, seja limpo. Se a igreja de verdade quiser fazer diferença nessa geração, a igreja não pode esperar a sociedade ser curada para depois vir a nós, porque isso nunca vai acontecer. A igreja precisa ir com o poder curador do amor de Deus e tocar e dizer, estamos aqui porque o evangelho tem poder para curar vocês. Nós estamos aqui, não é uma teoria, é algo prático. Estamos aqui porque amamos vocês. Desde então, sempre que eu posso, que eu chego numa cidade, eu peço para me levarem em algum orfanato, em algum asilo. Agora mesmo, esse sábado, eu cheguei no Maranhão na sexta e preguei na sexta já, sexta tarde, sexta noite, sábado de manhã, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de noite. Quando foi no sábado à tarde, eu perguntei para uma moça e eles me disseram que tinha uma casa de recuperação a alguns quilômetros. Eu falei, me leva para lá. Eu cheguei na casa de recuperação, uns 30 jovens que estavam lá. E estava fazendo 8 anos de aniversário a casa de recuperação, não sabia. Foi uma festa, foi uma alegria. E eu trouxe a palavra e contei o meu testemunho e falei de onde Deus tem me levado às nações e que eu era fruto de uma casa de recuperação e tal. E foi aquele quebrantamento no final. Vários jovens vieram me procurar em lágrimas e disseram, sabia? Eu ia abandonar a casa de recuperação essa semana, porque eu não aguento mais ficar nesse lugar. Eu ia abandonar esse lugar que não tem comida, esse lugar que as pessoas não vêm visitar, esse lugar difícil. Eu ia abandonar esse lugar, eu ia voltar, eu não queria saber mais desse lugar, mas agora, depois do que você disse aqui, eu não quero sair desse lugar, eu quero Deus na minha vida, eu quero que Jesus me transforme, que mude meu caráter, eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus, eu quero. Disponibilidade, diga para o seu irmão, disponibilidade. Você não precisa ir para uma casa de recuperação hoje, basta você dar uma voltinha na Praça da Luz. Basta você andar um pouquinho atrás da Santa Ifigênia. Basta você encher uma mochila de sanduíche de noite com o Novo Testamento, você vai ver como é que Deus vai usar você. Porque nós somos covardes. Nem aquele irmãozinho que estava evangelizando lá na Cracolândia, e ele levou aquelas biblinhas de agente secreto, sabe? Colocou assim no bolso. Biblinha pequenininha para ninguém saber que ele é crente. Chegou lá e começou a evangelizar os caras que estavam lá cheirando crack. E os caras, que nada, meu, desbaratina, sai daqui, moro, e tal. E os caras cheirando, e de repente vira assim o camburão. Hoje a gente chama de blazer, né, da polícia, viatura da polícia. E virou com tudo, ele só escutou barulho de 4 portas. Pá, 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 e mão pro alto que é a polícia. E ele foi querer segurar o Novo Testamento, a biblinha dele. E antes de ele falar, eu sou crente, já tinha levado tapa, coturnada, mão pra cabeça, encosta no paredão e tal. E tava os 4 drogados e o irmão lá com as pernas abertas. Voou a Bíblia dele para longe. E aí acharam um pacote de maconha. De quem que é? Não é meu, não é meu. Não, também não é meu, não. Eu sou crente, não é meu. Ninguém é dono. Vai todo mundo para a delegacia. E foi todo mundo para o DP. Colocaram os 5 lá numa cela forte. E aí o irmãozinho estava chorando. De madrugada. Senhor Jesus, o que meu pastor vai pensar? Minha mãe, meu pai. Meu Deus, me livra dessa. Chorando, ele contando o testemunho, ele disse que quando foi lá para as tantas da manhã, Deus perguntou assim para ele: escute,
quando você estava falando do meu amor para eles lá na rua, eles estavam te ouvindo? Não. Então pode falar, porque agora eles vão te ouvir. Aí, acendeu a luzinha. Aí começou a falar de Jesus para esses 4 lá. Diz que 3 eram desviados. Um reconciliou e os outros 2 ficaram, não, a gente está ainda. Mas diz que um reconciliou e o outro entregou a vida para Jesus chorando. Aí esses 4 chamaram o carcereiro e disseram, ô rapaz, o cara aqui é crente, estava falando de Jesus para nós, solta o rapaz, não tem nada a ver. Aí o carcereiro é mesmo, aí soltou o irmão 5, 6 horas da manhã. E aí ele andando pelas ruas disse, ô Senhor Jesus, que milagre, que maravilha, ganhar aquelas vidas, mas eu não quero mais ir para a cadeia, eu não quero... Faz parte, irmão. Faz parte. As desculpas são as mais esfarrapadas. Vamos evangelizar o hospital. Ai, eu tenho medo de pegar uma infecção hospitalar. Uma cara de santo ainda, vai. Então vamos evangelizar no presídio. Não, eu já escutei sobre o negócio de refém. Virou refém. Oh, você tem um valor tão maravilhoso. Trocar você por 200 presos. Vai evangelizar a Cracolândia. Deus me livre, passa o camburão, leva todo mundo, eu vou junto, até explicar. Faz parte da história. Então, versículo 32. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Existe um tipo de comida que Jesus está dizendo que a gente precisa conhecer. E os discípulos perguntaram, será que os samaritanos trouxeram alguma coisa para ele comer? Aí Jesus disse, minha comida, que me alimenta, que me fortalece, que me dá vida, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por que Jesus fala de alimento em um contexto de evangelização? Por que Jesus fala que a sua comida, o que trazia vida para ele, porque comida é aquilo que alimenta você. O que me alimenta, disse Jesus, é a vontade do meu Pai. Por que ele fala que o seu alimento é a vontade do seu Pai? Em um contexto de evangelização. Porque ele diz no versículo 30, vocês não estão dizendo que falta 4 meses para a ceifa? Levanta os vossos olhos e vede que a seara já está branca para a ceifa. Que seara é essa? Que levantar os olhos. Versículo 30. Saíram, pois, a cidade e vieram ter com ele. Jesus olha a cidade todinha que vem ao encontro dele. Aí Jesus olha para os discípulos e dizem, vocês estão dizendo que falta 4 meses para a ceifa. Mas não é não. Olha aí, levante os olhos e veja que a cidade todinha já vem vindo. A seara já está madura. As almas sempre estão preparadas para a evangelização. As vidas sempre estão preparadas para serem evangelizadas. Por que ele usa isso em um contexto de evangelização? Então vocês sabem, eu acho que eu já falei aqui uma vez, pelo menos 3 razões porque eu como. 3 razões porque eu, Edson Teixeira, me alimento. Primeira razão é porque eu tenho necessidade de me alimentar. Porque se eu não comer, o que vai acontecer com o meu corpo? Se você deixar de comer, o que vai acontecer com você? Você vai ficar fraco, ficar debilitado, seu sistema imunológico vai começar a ficar fraco, você não vai ter mais resistência, você vai morrer. Porque você não alimenta o seu físico, e ele vai começar a definhar e você vai morrer. Eu lembro uma vez que eu era novo convertido, e lá na casa de recuperação onde eu me converti, todo mundo via anjo. E eu eu ficava cabreiro, porque todo mundo via anjo, só eu que não via. Até o cara que tinha 2 dias que tinha chegado lá, ele começava a orar e via anjo. Eu dizia, não é possível que todo mundo vê anjo e eu não vejo. Aí eles viam anjo com cavalo de fogo, carruagem de fogo. Eles viam um anjo com bandeja na mão. Tinha um anjo lá que eu tinha medo, que o cara dizia que viu um anjo com um bisturi e uma bandeja. Esse negócio de bisturi para mim, eu sempre tive medo. Esse eu até orava e dizia, Senhor, esse me livra desse anjo. Eu não entendia nada da linguagem evangélica, aí dizia que o anjo ia passar para operar. Operar? Pelo amor de Deus, para mim operar era um bisturi abrindo, gente costurando, tirando tripa, tirando as coisas. Eu tinha medo desse anjo com um bisturi na mão que ia passar operando. Os outros anjos eu achava até interessante, que eles diziam que tinha tudo de fogo. Aí um dia eu cheguei para o obreiro e falei assim, por que vocês todos veem anjo e eu não vejo? E eu ficava com o olhar regalado assim, ó, porque... É verdade. Por que vocês veem anjo e eu não vejo? Aí
o obreiro, o nome dele era Jorge Mota. Ele olhou para mim assim e disse assim, que você precisa jejuar mais. Eu falei, que isso, cara? Eu jejuo aqui 2 vezes por semana, da meia-noite às 6 da tarde. Estou quase morrendo de jejuar. Não, mas tem que jejuar mais. Eu falei, mas como assim? Como é que é esse jejum? Tem que ficar um jejum extensivo. Assim, você vai jejuando, até que Deus te dá uma visão. Eu falei, não é possível que eu vou ser o único crente aqui que não vai receber, não vai ver anjo. Eu vou ver anjo. E eu entrei no jejum. 48 horas sem comer e sem beber nada. Aí ele disse assim para mim, quando você começar a sentir uma fraquezinha, você vai assim e molha a sua nuca com água. Então não preciso nem falar para vocês que depois de 24 horas, eu vivia mais debaixo da torneira do que de qualquer outro lugar. Porque toda hora me dava uma fraqueza. Eu cantava uma coisa ali, uma coisa, a minha fraqueza, eu ia lá e lavava a cabeça. Aí 48 horas. Minhas lombrigas falando em línguas, assim, uma devorando a outra, aquele barulhinho. A coisa de doido. Aí, eu entrei no 3º dia. Eu já estava amarelo, azul, branco. Eu falava muito na gíria, né? Eu era novinho, eu tinha 1 ou 2 meses de convertido. Eu dizia, aí, Deus, qual é que é, moro? Cadê o mané do anjo que não aparece? Eu chamava até anjo de mané. Deus me amou muito mesmo. Mas o mané do anjo não aparecia. Aí, bom, Deus não leva em quanto tempo de ignorância, né? E eu estava lá. Quando chegando, tinha passado o 3º dia, eu estava já na metade do 4º dia. Eu estou passando assim, debaixo de uma árvore, de um pé esqueci o nome da árvore agora, do fruto lá. Aí eu só sei que tinha chovido, tinha um monte de lama. Eu só lembro de escutar um barulhinho. A lama veio até o ouvido, assim, tudo. Eu caí com tudo, assim, plast na lama. Eu desmaiei. Você sabe como é que eu acordei? Eu acordei com um monte de obreiro ao meu redor, assim, me puxando. Eu disse, rapaz, que coisa maravilhosa. O Edson foi arrebatado. Esse foi o comentário dos engraçadinhos. O Edson foi arrebatado. Tá, hoje o culto vai ser uma bênção, que ele vai contar, não sei o que lá. Eu não tinha força nem para falar. Aí foram, me deram um banho, me arrumaram, me deitaram no sofá, me deram uma sopa. E eu só escutando um comentário. O Edson foi arrebatado. Eu disse, meu Deus do céu. Chegou a hora do culto, eu tô lá, todo mundo olhando para mim. Mas aquela coisa, eu estava anêmico, branco, fraco, magrelo. Aí o obreiro disse, o Edson vai contar a experiência que ele teve hoje. Aí eu fui. Então, irmão Edson, você pode contar o que aconteceu com você? Eu falei, posso, eu desmaiei. Mas assim, o que é que você viu? Eu não vi nada. E eu não vi nada. Mas assim, o que você sentiu? Não, eu falei, não senti nada, porque o dia que eu caí lá no chão, eu não senti nada. Mas o que você ouviu? Não vi nada, só vocês me acordando lá, me levantando. Você não foi arrebatado? Eu falei, não, eu caí na lama. Aí, eu sei que eles me olharam com uma cara de que como eles pensassem assim, esse cara não tem futuro mesmo, mas nem desse jeito consegue ver anjo. E tem 24 anos que eu sirvo o Senhor Jesus, eu nunca vi anjo. Até hoje. Eu acho que eu não preciso ver. Porque Romanos 5, versículo 8, foi suficiente para mim quando eu li pela primeira vez. De que Deus dá prova do seu amor, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova de que Deus me ama não é um anjo aparecer para mim. A maior prova do seu amor foi dada naquela cruz. Isso é suficiente para mim. Eu não preciso que um anjo apareça para eu dizer, ai, agora eu vou consagrar minha vida para a obra missionária. Porque agora eu sei que Deus me ama. Claro que aqui não tem ninguém que tenha esse sentimento. Se eu ver um querubim, aparecer um querubim com 800 olhos e 620 asas, aí eu vou. Primeiro que se eu ver um bicho desse, aquela porta desaparece da minha frente, que eu sou o primeiro a sair voando daqui sou eu. Pensou em encontrar um trem desse?
Rapaz, se eu encontrar um querubim daquele cheio de olhos, camarada, eu vou pensar que é um outro ET que veio na Terra e eu vou sair fora porque veio para pegar o meu lugar. Edson Teixeira, ET, né? Então, eu não preciso dessas coisas. Eu acho que esta é a razão porque eu nunca vi, porque Deus sabe que eu não preciso ver. Eu sei que tem anjos aqui nesse púlpito agora. Eu sei aonde eu ando, onde eu vou. Eu sei que tem anjos ao redor de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor nos guarda com os seus anjos. Nunca vi, mas eu sei que tem. Então, a primeira razão porque eu como é porque se eu não comer eu vou morrer. Desmaiar, vou perder a força. Então, por que eu preciso buscar Deus? Porque eu tenho necessidade. Eu preciso buscar Deus. Segunda razão porque eu me alimento é porque eu tenho prazer em me alimentar. Prazer. Esses dias me levaram em um restaurante japonês. Aquele que o cara, você senta assim, uma mesa redonda, assim, o cara fica no meio, né? Com a chapa quente lá, e o japonês fica... Aquela faca vai lambendo sua orelha. E você já vai orando, né? Aí ele pega uma cebola e corta, faz um vulcão, olha, fogo. Aí em cima do chapéu dele é onde joga o lixo. O lixinho vai caindo, vai caindo. Aí você abre a boca, ele, camarão. Abrindo a boca, você vai comendo aquele show. Ai, você precisa ver que vontade de comer aquela comida. Coisa gostosa, ninguém me obrigou a nada. Não precisa nem falar, come, pregador. Que aquele negócio ali eu comi com um prazer que você não imagina. Que se eu não me policia, eu ia comer até mais do que eu poderia. Porque eu tenho prazer em comer. Quem não tem prazer em comer está o quê? Está doente. Então por que eu busco a Deus? Porque eu tenho prazer. Primeiro porque eu tenho necessidade, senão eu morro. Segundo porque eu tenho prazer. Eu preciso me alimentar de Deus. E segundo, eu tenho prazer em buscar a presença de Deus. E em terceiro lugar, eu me alimento porque eu tenho o hábito de me alimentar. É um costume meu. Pensou, rapaz, nossa, lembrei, tem 4 dias que eu não almoço e não janto. Isso aconteceu com você? Já aconteceu isso contigo? Se você esquecer, tem umas bichinhas aqui que lembram você de uns minutinhos depois. Mas fazer um barulhinho, você tem, é costume. Assim também é a sua vida espiritual. Você se alimenta de Deus porque você tem necessidade. Você se alimenta de Deus porque você tem prazer. E você se alimenta de Deus porque você tem um hábito. Não precisa ninguém ficar falando, sabe? Está na sua natureza, faz parte do seu organismo. É anormal você não se alimentar. E é natural você se alimentar. Tem o costume. Agora Jesus traz isso para a área de evangelismo. E você aplica isso na igreja. Por que uma igreja precisa evangelizar? Primeiro, uma igreja precisa evangelizar porque ela tem necessidade de evangelizar. Porque se a igreja não evangelizar, Robert Schuller disse que a igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. E um outro escritor diz que a igreja que não evangeliza, em breve deixará de ser igreja. É verdade. Ela tem necessidade de evangelizar. É uma responsabilidade e uma necessidade. E o que é que diz Paulo em Coríntios 9,16? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu tenho necessidade de pregar o evangelho. Se eu sou igreja, eu preciso pregar o evangelho. Se eu sou religioso, se eu sou um crente nominal, eu não preciso fazer nada para evangelizar. Mas se eu sou igreja, se eu conheci Jesus, se Ele é meu Salvador, se eu estou caminhando para o céu, eu preciso evangelizar, porque é a evangelização que alimenta a saúde da igreja. É a evangelização que fortalece a igreja. Em segundo lugar, a igreja precisa evangelizar por prazer. Tem que ser por prazer, aquela coisa gostosa. Vamos fazer um trabalho de evangelização na Cracolândia. Maravilha, conta comigo. Hoje tem uns irmãos que falam, eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão. Eu tenho o dom de intercessor. Queridos, o dom de intercessão é uma maravilha, é um dom super necessário. Mas tem um monte de crente negligente dizendo, olha, eu não tenho dom para ir, mas eu posso interceder. Intercede nada. São poucos, você pode contar no dedo.
São poucos. Eu sei que o Manda Aqui é uma igreja intercessora, mas tem um monte de gente que se esconde esse negócio assim, eu não posso ir não, nem tenho dom para contribuir e financeiramente nem para ir, mas eu posso interceder. Poucos de verdade dizem, eu tenho o chamado para interceder, e dobra o joelho todo dia e intercede por missionários, por pregadores, por irmãs que estão nas favelas, nos hospitais, nos asilos. São poucos aqueles que pegam a intercessão, não só como momento de oração na igreja, mas lá no seu quarto. Agora é momento de colocar os homens e as mulheres de Deus em oração, para que vidas sejam salvas através deles. Eu vou investir meia hora em intercessão pela obra missionária. São poucos que têm esse chamado. Poucos. Então, eu não estou querendo ser bravo com vocês. Diga para o seu irmão, o pregador não está bravo, não. O pregador está só tentando. Tem que ter prazer. Prazer em orar, prazer em ler a Bíblia, prazer em evangelizar, prazer em falar de Jesus para as pessoas, prazer em comunicar o evangelho para os vizinhos. Prazer. Prazer. Quando você evangeliza por prazer, você não se torna uma pessoa chata. Quando você evangeliza só por obrigação, aí é uma coisa esquisita. Só por obrigação. Mas quando você evangeliza por prazer, você mostra para a pessoa um Deus maravilhoso, que a sua alma está apaixonada por Ele. Você o quer e você quer compartilhá-lo com as outras pessoas. E a igreja precisa evangelizar por costume. Tem que fazer parte da história da igreja. A igreja já pegou o hábito, a igreja já pegou o costume de evangelizar. Não precisa vir exortações, repreensões. Faz parte da história, já faz parte do costume, da história, do hábito da igreja, está evangelizando continuamente. Então que Deus dê a você nessa visão de evangelização urbana. Estou falando da cidade de São Paulo, por isso que eu estou falando de evangelismo de pessoas que vêm para a igreja, mas também de evangelismo de pessoas que você vai encontrar no cinema, vai encontrar no mercado, vai encontrar no açougue, de pessoas que você vai atrás deles no orfanato, no hospital, no asilo, na prisão, na casa de detenção, nas FEBEMs. Esse tipo de evangelização que está aqui ao nosso alcance, que Deus dê a nós essa fome, que a minha comida seja fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra, principalmente nessa área de evangelização das pessoas que estão ao redor da gente. Que o Senhor faça bem ao seu coração, que o Senhor fortaleça você, que o Senhor toque na sua vida, que o Senhor faça de você, faça de mim hoje, faça de você hoje, uma espécie de aroma. Entrou numa casa onde está sendo feita uma comida gostosa, e aí você sente o aroma, aquele aroma mexe com o seu apetite. Aquele aroma dá uma vontade de comer. Que nós, como diz o apóstolo Paulo, sejamos o aroma de Cristo nessa terra. Nós não somos a comida, Deus é o alimento, mas que a gente possa ser pelo menos o aroma. Diga, Deus, faça de mim um aroma, para que quando as pessoas estiverem em contato comigo, o teu aroma na minha vida faça com que essas pessoas sejam despertadas para ter fome de Deus, para ter vontade de fazer a obra de Deus, que elas se sintam cada dia mais famintas do Senhor, que eu seja o aroma do Senhor nessa terra, em o nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Tem um monte de Gretes hoje por aí, não tem? Tem muitas. Tem muitas mulheres samaritanas por aí. Jesus foi a ela com o evangelho em um lugar público. Tem um monte de paralíticos como esse de João 5. Ele disse, Senhor, não tem ninguém que me desça nesse lugar. Não tem ninguém que possa me dar. Ele diz no versículo 7, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Tem pessoas hoje, amanhã, depois da manhã,
que não tem ninguém para falar do amor de Deus para elas. Não tem ninguém que possa estender as mãos e dizer: Jesus ama você. Não tem ninguém que vai entrar naquele quarto do hospital, que é o último dia daquela pessoa. Não tem ninguém que vai entrar naquele presídio. Não tem ninguém que vai entrar naquele orfanato, que você possa dizer: Senhor Jesus, tem alguém que vai entrar nesses lugares. Tem alguém que vai entrar nesses lugares. Conta comigo. Eu vou em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Pai, embora essa noite é uma noite que faz parte da festa dos estados, nós sabemos que toda atividade que estava voltada para a evangelização é tudo menos festa. Porque mexe com a gente, mexe com a nossa comodidade, mexe com o nosso tempo. Falar em evangelização urbana, rural, local ou transcultural, tudo que se fala de evangelização e missões mexe com o nosso bolso, com a nossa conta bancária, mexe com o nosso estilo de vida que nós estamos vivendo, e por isso eu sei que, embora todos estamos aqui alegres na tua presença, esse momento não é de festa. É momento de reflexão e de pensar o que é que eu estou fazendo com a minha vida. A igreja existe para me servir, ou eu sou igreja e existo para servir as pessoas que estão lá fora? Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Que cada um dos meus irmãos aqui, no Manda Aqui, sejam tocados pela tua graça. Que sejam usados pelo Senhor com poder, para que muitas vidas sejam salvas. Muitos drogados sejam libertos, muitos velhinhos sejam salvos, muitas crianças sejam alcançadas com a tua graça, Senhor. Muitas casas de aidéticos e de leprosos sejam visitadas, e que muitas pessoas aqui, dentro de poucos dias, possam ter muitas experiências para contar. Eu peço que o Senhor faça isso na nossa consciência, nos despertando, para trabalharmos na tua obra, Senhor. Porque convém fazemos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Eu peço que o Senhor nos levante na unção do teu Espírito, que assim seja, em nome do Senhor Jesus, e quem recebe essa palavra diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Por favor. Obrigado, querido. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, queridos, por favor. Eu vou dar só um aviso para vocês e eu já estou passando a palavra. Queridos, esse material que eu vou apresentar para vocês, muitos de vocês têm, mas ele está sendo vendido com um novo propósito. Sempre foi para a obra missionária. Mas agora, a renda desse material aqui, vocês estarão me ajudando a construir esse orfanato lá no Haiti. Eu já tenho 28 mil reais em caixa. Isso é um milagre. Tem 28 mil reais em caixa para chegar com... Eu quero chegar com pelo menos 30 mil dólares ali no Haiti, com essa equipe, para a gente fazer esse grande trabalho ali. Então eu trouxe para vocês esse seminário chamado Removendo as Barreiras no Casamento. São 4 CDs, é um seminário que eu fiz em Poços de Calda para 160 casais. Foi um encontro de casais maravilhoso, foi gravado tudo. Então eu trouxe esse estojo para você. E você, ao adquirir, você estará me ajudando a fazer a obra. Custa R$20. Eu trouxe para vocês a 3ª edição desse livro, Deus de Pacto. Esse é um livro muito pessoal, um livro bem teológico, mas de verdades fundamentais. Eu trato nele sobre 8 passos que eram dados dentro da cultura judaica para uma pessoa viver aliançada com Deus. E eu busquei, orei durante todos esses anos, encontrar tudo isso no Novo Testamento e como fazer com que isso se desembocasse em praticidade de vida, primeiro na minha vida, para depois eu escrever esse texto.
E é um livro com um pouco mais de 200 páginas. Alguns de vocês têm a edição antiga, eu fiz uma nova edição, bem bonitinho. E ele também está aqui, ele custa R$15. Eu trouxe para vocês a 7ª edição desse livro. O Toque Divino é um livro que fala da minha vida, do meu passado. Vocês conhecem o meu passado. Eu tenho, não vou dizer milhares, mas eu tenho centenas de cartas. Inclusive hoje mesmo cheguei já mais 2 cartas de presídios, vários e-mails de pessoas dentro dos presídios que estão se convertendo através da leitura desse livro. Se você conhece alguém que está desviado, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que está preso nas drogas, esse é um livro 100% evangelístico. E ele custa apenas R$10. Trouxe também para vocês vários temas de pregações. Você vai levar de graça essa foto minha aqui, tá bom? E a foto da minha esposa, das minhas filhas aqui atrás. Qualquer mensagem dessa custa R$5. E todo o recurso é para a construção do orfanato. If you want to read an English book, I have one here, ok? Se você deseja ler um livro em inglês, eu tenho aqui. Eu lancei agora, o mês passado, lá em Nova York. Ó, que charme, né? Falar assim. O meu primeiro livro em inglês, The Divine Touch. Minha esposa fala melhor, The Divine Touch. E se você quiser, toda a renda desse material também é para o orfanato lá no Haiti. Você que está estudando inglês, você que gosta de ler inglês para não perder e tal, aqui está uma boa dica para você ler em inglês. E lembre-se da minha frase, que se você abençoar um abençoado de Deus em sua abençoada missão de abençoar, a abençoada consequência que você será abençoado pelo próprio abençoador que abençoou o abençoado que você acabou de abençoar. Diga isso aí para o seu irmão. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Obrigado, meu pastor. Pastor, muito. Glória a Deus.